Olá! Todos nós estamos em busca da felicidade. Todos nós queremos muito a felicidade. Aliás, se há uma meta que é comum a quase todo ser humano, é a meta da felicidade. Mas quando pensamos na felicidade, normalmente pensamos num fórum mais íntimo, particular. A minha vida, a minha história, as minhas coisas. E automaticamente a ideia de felicidade, ela nos remete a algo mais ampliado. Por exemplo, a ideia que Platão trazia de uma cidade feliz, ou seja, uma felicidade ou uma realização ou uma completude que atinge mais do que uma pessoa, mas que atinge uma coletividade, que atinge uma cidade. Então queremos falar sobre isso, sobre a felicidade. Automaticamente querendo dedicar esta meditação à nossa cidade de Caldas Novas, o maior centro hidrotermal do mundo, comemora 102 anos. E automaticamente queremos dedicar esta palavra, esta reflexão à nossa cidade, pensando a partir da própria palavra de Deus, esse momento tão particular e tão especial que estamos vivendo aqui na nossa cidade. Muito bem, quero começar lendo um texto da palavra de Deus, registrado no livro de Salmos, capítulo 144, versos de 13 a 15, diz assim: Os nossos celeiros estarão cheios das mais variadas provisões. Os nossos rebanhos se multiplicarão aos milhares, às dezenas de milhares em nossos campos. O nosso gado dará suas crias, não haverá praga alguma, nem aborto, não haverá gritos de aflição em nossas ruas. Como é feliz o povo assim abençoado, como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Palavra muito abençoada e certamente também propondo a nós um desafio muito grande, que é, na verdade, permitir que Deus reine não somente na nossa vida pessoal, mas na nossa cidade. Estava estudando agora há poucos dias o livro de Apocalipse e quando inicia-se o capítulo 4, João recebe uma grande visão. E nessa visão que João, o apóstolo, recebe, ele vê o trono de Deus. E lá estava Deus assentado neste trono. Ele mal consegue descrever o que ele vê porque é absurdamente tremendo. Automaticamente faltava a João um repertório de palavras, de vocabulários para expressar a visão do trono de Deus e desse Deus assentado nesse trono de poder e de glória. E ele vai comparar o que ele vê ao jaspe, a uma pedra branca, cristalina, que fazia menção à santidade de Deus. É o sarcônico fazendo menção ao juízo de Deus, uma pedra vermelha, muito vermelha, e que fazia então juízo ou menção ao juízo de Deus. O que João vê é um Deus que está assentado no alto e sublime trono, e um Deus que governa com graça, com misericórdia, mas um Deus que também, na sua santidade, governa com justiça. Um Deus que pode emitir juízo sobre tudo e sobre todos, porque não cairia ele no erro de ver aquilo que é superficial. Até porque a Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê. O homem vê a superfície das coisas, mas Deus vê o coração. E está então no trono de Deus a justiça, ou seja, o juízo divino, está também a sua misericórdia, está também ali a sua graça dispensada. E eu quero pensar, fazendo um paralelo com o texto de Salmos, capítulo 144, pensar sobre esse governo triunfante de Deus na vida de um povo, na vida de uma cidade. Estamos completando 102 anos aqui em Caldas Novas e o texto diz que feliz é o povo assim abençoado, feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Que Deus está assentado num trono e governando, isso é claro. Mas uma coisa interessante é aonde Deus pode governar. Não que falte poder a Deus, Deus governa tudo e todos, mas Deus entra aonde é convidado. Olhando para o final do capítulo 3 de Apocalipse, é falado ali sobre a igreja de Laodiceia. E lá tem um texto que diz, e ele aqui declara, o Senhor, ele diz assim, eis que bato à porta. Se alguém abrir, entrarei e cearei com ele. Deus não é um Deus que arromba a nossa vida, não é um Deus que impõe a sua presença a nós, mas é um Deus que bate a nossa porta, educadamente. Se abrirmos esta porta, ele entra e ele vai cear conosco. A ideia de cear é nos chamar para a mesa.
A mesa nos chama a atenção para a comunhão, para a intimidade. Deus quer ter intimidade conosco. Deus quer celebrar conosco uma comunhão plena. Mas Ele bate a porta, Ele não arromba a porta. Automaticamente, mesmo sendo Deus soberano, reinando sobre tudo e todos, Ele espera que você abra espaço para que esse governo dele esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios, por que não dizer sobre a nossa cidade? O texto vai dizer que o povo abençoado, e aqui está mencionando o povo cujo Deus é o Senhor, é um povo que tem os seus celeiros cheios de variedades, de provisões as mais diversas. É um povo, que diz a palavra, que os rebanhos se multiplicam aos milhares, às dezenas de milhares. Os campos são fartos, o gado dá a sua cria, não há praga que ataque este rebanho, ou não há praga que ataque este campo, esta plantação. Diz o texto sagrado que não há nem aborto, ou seja, as crias se multiplicam, não há gritos de aflição nas ruas. Olha que povo abençoado. Qual é o grande diferencial? Não é um diferencial econômico, não é um diferencial político, é um diferencial espiritual. Nós entendemos que toda autoridade ela é constituída por Deus, como diz a palavra. Inclusive, a Bíblia nos chama a atenção para orarmos pelas nossas autoridades, inclusive a orarmos pela nossa cidade. Mas o grande diferencial de um povo abençoado não é o tipo de governo que se tem necessariamente. Isso é relevante, mas é secundário. Não é o tipo de economia, não é o tipo de tecnologia ou o tipo de ciência que circula numa cidade, se tem muitas universidades ou não. Não é isso o grande segredo da felicidade de um povo. Mas a Bíblia diz que feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Em outras palavras, o Deus que está assentado no alto e sublime trono, que governa tudo e todos, quer governar também a nossa cidade. Bom, como que isso funcionaria na prática? Nós somos um povo, pensando aqui como cidade de Caldas Novas, somos um povo. Se em cada lar, se em cada família houver devoção, temor a Deus, automaticamente ali Deus reinará. Deus é bem-vindo aonde a porta se abre. Se abrirmos a porta do nosso coração, e estou falando aqui do coração não só particular, ou seja, de cada um de nós, mas se Deus for bem-vindo em nossa cidade e formos daqueles que temem a Deus, que nos voltamos para Deus, a Bíblia diz que seremos felizes, bem-aventurados e não haverão gritos de aflição em nossas ruas. A violência tem aumentado, não é notícia nova para ninguém. Nós temos uma série de tragédias que invadem as cidades, não apenas a nossa cidade, e tudo isso tem a ver com a ausência de Deus ou com a ausência do governo de Deus na vida de um povo, na vida de famílias que compõem esse povo. É uma história bem antiga, uma ilustração antiga, mas que eu acho que faz sentido trazê-la para a nossa reflexão também nesse momento. É a história do barbeiro e do servo de Deus. Uma ocasião, um homem temente a Deus entra numa barbearia. E estando nessa barbearia, este homem temente a Deus percebe que havia muita incredulidade no coração desse profissional, desse barbeiro. Ele então começa a tentar falar de sua fé, a evangelizar, a compartilhar da palavra com este homem com o coração endurecido. O homem resistente diz: olha, me perdoe, mas eu não acredito nesse seu Deus. Porque se esse Deus que você está me falando existisse, não haveria tantas misérias, tantas crianças nas ruas, tanta mulher violentada, tantos assaltos, assassinatos, tanta violência. Esse homem então se aquieta, o profissional ali, o barbeiro, termina de fazer a sua barba, cortar o seu cabelo, e esse homem sai pela rua. Muito próximo a essa barbearia, ele olha e percebe um homem, um indigente, passando pela rua, muito barbudo, muito cabeludo. Ele teve uma grande sacada, uma grande ideia, vai até este homem, pede esse homem para acompanhá-lo e entra na barbearia com este homem. E chega para o barbeiro e diz: olha, senhor barbeiro, eu também não acredito em barbeiros. O homem ficou assustado: como assim? Bom, se barbeiro existisse, este homem não estaria barbudo e cabeludo. Aí o barbeiro diz: olha, ele só está barbudo e cabeludo porque ele não veio a mim. Se ele tivesse vindo até mim, eu teria feito a sua barba, cortado o seu cabelo. Então aquele homem pega e aplica: pois é, meu senhor, o mundo está essa tragédia, exatamente porque o mundo não procura Deus. Deus está disposto a abençoar, a repartir graça, misericórdia. O amor de Deus é constante, mas Deus não pode abençoar, uma vez que as pessoas se afugentam ou fogem de Deus. Se as pessoas buscassem a Deus,
o mundo não estaria essa tragédia. A nossa cidade pode ser melhor por várias razões, por uma boa política, por um bom governo, por um bom investimento em tecnologia, em ciência, e nós temos visto algumas iniciativas interessantes, mas, sobretudo, a nossa cidade será uma cidade abençoada e feliz quando Deus reinar absolutamente nessa nossa terra. Feliz é a cidade, feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Nesses 102 anos de comemoração aqui em nossa cidade, Caldas Novas, nós queremos desejar a cada um que decidiu habitar nesse lugar. Curiosamente, a nossa cidade é composta por gente dos 4 cantos do nosso país, até fora do país. Eu mesmo sou do Rio de Janeiro. Automaticamente escolhemos esta terra para morar, para ter nossos filhos, para edificar a nossa casa, nossa família, enfim, para fazer a nossa história. Então, a todos que nasceram aqui ou aqueles que adotaram essa cidade, fica uma mensagem ao seu coração. Essa cidade se torna mais feliz à medida em que avançamos no temor a Deus, no culto a Deus, na devoção a Deus. Que no seu coração Deus possa reinar. Ele bate a porta, abre essa porta, permita que Ele entre e que Ele celebre uma grande comunhão, uma grande intimidade com você, com a sua família. E se cada família pensar assim, teremos um povo, então, cheio de devoção a Deus. Portanto, um povo abençoado, como diz a palavra, e que nas suas ruas não haverão gritos de aflição. Deus nos abençoe e nos ajude a viver no temor de Deus, a fim de que sejamos uma cidade abençoada ou uma feliz cidade. Deus a todos abençoe, em nome de Jesus. Amém.